Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Vieira, eu sou ilustrador e designer de personagens. Já trabalhei ilustrando livros para as editoras HarperCollins e 3D Total. Já fiz personagens para jogos e animações e já participei de exposições em galerias nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. Nessa aula, nós vamos conversar sobre o que é design de personagem e da importância de contar uma boa história com o desenho. Durante o curso, eu vou usar papel e caneta. Você pode usar o que quiser. O importante não são os materiais de desenho, e sim as técnicas. Bom, pessoal, vamos começar, né? Vou começar a desenhar aqui e a gente vai conversando um pouquinho sobre o que é design de personagem. A primeira coisa que a gente precisa aprender dentro de design de personagem é que o ponto mais importante disso é história. Os meus personagens, eles me ajudam a contar uma história, então a história deles precisa estar definida. Como que eu faço isso? A partir de determinadas informações que eu vou questionando dentro de um roteiro ou de um direcionamento de um personagem. Esse primeiro personagem que a gente vai desenhar, eu vou fazer uma pessoa caminhando na rua. E só pelas informações que a gente vai se questionar durante o desenho, a gente vai perceber como dá para fazer diversas leituras diferentes de uma pessoa caminhando na rua. Por exemplo, vamos supor que a pessoa que está caminhando na rua é um adolescente confiante que está caminhando tranquilo na rua. Já me geraria questionamentos diferentes a respeito desse adolescente, caso ele fosse um adolescente desconfiado, por exemplo. A gente vai fazer as duas versões. Vamos fazer um adolescente caminhando confiante e vamos fazer um adolescente caminhando de forma desconfiada. E vamos ver como isso afeta o design do personagem. Imaginem que a postura de uma pessoa confiante, ela vai ter o peito aberto, ela está relaxada, ela não precisa estar com nenhum tipo de guarda ou postura defensiva levantada. Imagine então que essa pessoa está super relaxada, com as mãos dentro dos bolsos da calça, com os ombros relaxados, com a postura dela relaxada. Só o fato de eu trocar o sentimento que ele tem enquanto ele está caminhando na rua já mudaria o meu desenho. Por exemplo, se eu fosse fazer um adolescente desconfiado, por exemplo. Ele está desconfiado e está olhando à volta dele, preocupado com o que está à volta dele. Só essa primeira interpretação que eu fiz aqui, eu não coloquei detalhe nenhum no personagem ainda, vocês podem ver aqui no desenho que ainda é um boneco de palitinho. Essa primeira postura dele de já ter a coluna envergada e a cabeça baixa, já me dá uma postura diferente do primeiro desenho. E aí eu posso começar a acrescentar detalhes que vão me ajudar a contar um pouco mais da história desse personagem. Os ombros dele, ao invés de estarem relaxados, os ombros estão encolhidos. A cabeça um pouco mais abaixada, porque ele está preocupado. E isso foi um questionamento super simples que a gente se fez durante o desenho, que foi somente de perguntar qual sentimento o personagem carrega enquanto ele está caminhando. Lembra que o nosso primeiro roteiro qual que era? Era um personagem caminhando. A coisa mais importante que vocês precisam pensar nesse primeiro momento é em se questionar um pouco a respeito do que vocês estão desenhando, para não desenhar qualquer coisa que vier à cabeça, mas de pensar nas informações que são mais relevantes para o que vocês estão fazendo e de lembrar que nesse primeiro momento vocês não precisam de uma coisa super finalizada no desenho, que é mais um gestual, é mais uma captação da essência do movimento. E mesmo algumas informações que são iguais, como por exemplo, as mãos dentro do bolso, tem conotações diferentes nos dois desenhos. Nesse primeiro desenho da esquerda, essa mão no bolso significa relaxamento. E nesse segundo desenho, as mãos no bolso significam proteção, que tem a mesma função dos ombros curvados para frente. Eles estão protegendo o meu corpo. Agora que vocês entenderam a questão da postura do personagem, vocês podem tentar com outras situações em casa. Por exemplo, pensem em 5 ou 6 posições diferentes de como uma pessoa poderia estar sentada lendo um livro. Ou pensem em como pessoas poderiam estar sentadas em um sofá assistindo televisão, ou pessoas
dentro de uma cafeteria, em pé em um balcão, esperando um café ou bebendo alguma coisa. Posturas diferentes de pessoas conversando entre si, né? Uma pessoa conversando com raiva e a outra pessoa conversando relaxada, uma pessoa contando uma piada, outra pessoa contando um problema. Pensem como isso afeta o desenho e pensem nisso para postura da pessoa, a expressão, a linguagem corporal. O importante é que com esses exemplos que a gente passou, vocês tentem sempre colocar o gestual no papel. Passar a essência daquilo que vocês estão tentando transmitir. E não pensar em um desenho finalizado. O desenho finalizado vem depois. Bom, agora que a gente viu esse primeiro exemplo do gestual, vamos passar para o próximo exemplo. Nesse próximo exercício, a gente vai pensar em um personagem, depois a gente vai especificar a função dele. Esse próximo personagem vai ser um velhinho. Como essa minha primeira descrição é muito ampla, eu estou fazendo somente um velhinho, eu provavelmente vou fazer algum tipo de estereótipo, já que eu não tenho tanta informação a respeito do personagem. Como é que isso funciona? Ao longo da vida eu já desenhei outros velhinhos, já observei pessoas idosas na rua e essas informações vão ficando na cabeça. E é esse tipo de informação que eu estou utilizando agora. É um arquivo na minha cabeça de todas essas informações que eu já vi, né? Então essa pessoa aqui, esse senhorzinho aqui, que eu estou fazendo, ele já tem uma certa idade. Vocês podem ver no desenho que ele já tem uma postura um pouco mais curvada. Mais uma vez, o que eu estou pensando aqui é somente o gestual. Eu estou tentando enfatizar nesse desenho aqui a ideia de que essa pessoa tem uma certa idade. E eu estou enfatizando o quê? No rosto dela. Estou colocando ênfase nas rugas do personagem, no tronco dela, na curvatura do tronco dela. Imagine que essa pessoa já tem uma certa idade, então o peso dela já é uma carga grande para ela suportar, a coluna já está um pouco curvada por conta da ação do tempo, a bengala aqui é um item importante. Agora vamos fazer um outro velhinho, só que agora a gente vai começar a colocar alguma outra informação a respeito dele que já vai mudar o desenho em relação a esse primeiro, e aí vocês vão ver a diferença em relação a isso. Para esse segundo design, eu vou fazer um velhinho escoteiro. Eu vou pegar a mesma referência do primeiro, vai ser um velhinho, só que eu vou acrescentar uma outra coisa nele, que é essa profissão dele, vai ser um velhinho escoteiro. E eu quero fazer um velhinho escoteiro super animado. Então, qual que vai ser a diferença que eu vou colocar para ele? O fato de ele ser um escoteiro vai mudar as roupas dele, e como eu quero fazê-lo um pouco mais animado, vai mudar a postura e a expressão dele. Então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora do desenho. Sem esquecer que ele é um velhinho, então eu estou levando em consideração aqueles mesmos pontos que a gente já havia marcado no primeiro desenho, que eram as rugas no rosto, só que a expressão dele já é bem menos neutra e bem menos cansada do que a do primeiro desenho. Para algumas coisas desse desenho, eu usei referência de foto, não tem problema nenhum em vocês fazerem isso. Precisei de um modelo específico de chapéu de escoteiro. Você não precisa saber isso decorado, pega uma foto de referência. Isso serve para basicamente qualquer coisa que vocês precisarem, desde que a referência não prenda o desenho de vocês. Como o próprio nome diz, ela é uma referência, ela não é uma muleta para o desenho. Bom, alguns detalhes que eu vou fazer nele aqui, além do chapéu de escoteiro, eu estou fazendo esse lenço aqui, depois eu vou definir isso um pouco mais, mas é o lenço de escoteiro. Outras coisas que eu penso que ajudam a estabelecer o design de um escoteiro são as medalhas que eu posso fazer em alguma área específica nesse ponto do desenho, a bermudinha e o sapatinho com a meia levantada. Isso são coisas que ajudam
a reforçar o design de um escoteiro. Uma coisa que a gente pode fazer para ajudar também, a gente pode fazer um cinto, como se fosse um cinto de utilidades, colocar um cantil, colocar uma lanterninha na lateral da roupa. Isso vai ficar super bacana para o personagem. Vou dar uma definida nesse sketch um pouco melhor. Mais uma vez, a questão aqui não é a finalização. Eu estou definindo um pouco mais para deixar os detalhes claros. Não é uma questão de acabamento do desenho. Não é a minha preocupação agora. As duas coisas que estão penduradas no cinto aqui, a garrafinha e a lanterna. Agora eu estou definindo aqui um pouquinho mais da bermudinha. Os sapatos, no caso, eu não vou fazer nenhum tipo de detalhe, porque não é o ponto mais importante do desenho. Eu só quero fazer a meia dá a entender que a meia está dobradinha. E que logo depois o sapatinho é preto, não preciso fazer muitos detalhes. Mas vejam como só o fato da meia dobrada, com a marcação da dobra da meia e o sapato preto já caracteriza essa parte de baixo da roupa do escoteiro. E aí minha bermudinha também eu não vou fazer ela muito detalhada, é somente uma bermuda. É só o conceito, é só para eu estabelecer o visual e dar clareza de informação para o personagem. Para que quem viu o desenho entender que é um escoteiro. Acho que é isso. A gente tem aqui dois velhinhos, né? O primeiro era somente um velhinho, a gente não especificou nada a respeito dele. E o segundo velhinho a gente falou que era um velhinho escoteiro e que ele tinha uma carinha mais animada. E observem como só essas duas informações a mais já mudaram completamente o desenho, né? A maneira como o desenho foi feito. O que é importante a gente fazer quando está pensando em design de personagem? Nem sempre eu vou receber esse roteiro super elaborado, com todas essas informações definidas. Mas muitas vezes vale a pena fazer esses questionamentos, como por exemplo no velhinho escoteiro, de me perguntar que tipo de elementos fazem com que a roupa do escoteiro fique clara. Né? Que tipo de elementos fazem com que ele pareça ser um senhor de idade, mas ao mesmo tempo seja uma pessoa animada. Que tipo de elementos fazem com que eu deixe o visual dele com uma carinha mais animadinha. E muito antes de pensar em qualquer regra de design ou qualquer coisa desse tipo, o meu questionamento principal é pensar em como contar a história. Em como esse desenho vai contar uma história. Se eu preciso de alguma descrição para as pessoas entenderem o que é isso. Bom, pessoal, nessa primeira aula a gente entendeu como fazer uma boa análise da história e das descrições dos personagens pode ajudar a melhorar os nossos desenhos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre formas geométricas básicas e vamos entender como cada uma delas pode te ajudar a melhorar o desenho dos seus personagens. Até lá!